Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula. Esta semana aqui nós estamos na lição número 5 da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, como vocês podem ver, e esta aula de hoje falará sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Uma aula bastante interessante, bastante importante, temos muito para aprender. Sem dúvida nenhuma, eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, sempre na presença do Senhor. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula para que nós possamos aqui concluí-la com um bom entendimento de tudo que tem que ser explicado aos irmãos. Vamos lá. Meus irmãos, pelo entendimento pentecostal obtido através do contexto da Escritura Sagrada, ou seja, de vários estudos feitos sobre a Escritura Sagrada, nós entendemos que a alma ela é a sede da individualidade, ela é a sede das emoções, da vontade, dos pensamentos do ser humano, e assim a alma ela se torna o centro da personalidade humana. E ela também é a ligação entre o corpo físico, ou seja, esse corpo que nós tocamos aqui, através e com o qual nós lidamos com as circunstâncias do mundo, através dos sentidos, né, do olhar, do olfato, do paladar, da audição, do tato. Então, ela é esta ligação entre o corpo físico e o espírito, que é o que se relaciona com Deus. Então nós temos, como já explicamos para os irmãos, o espírito, a alma e o corpo aqui, e a alma é o que está no meio, é o que interliga as nossas ações ao Espírito Santo, meus amados. E quando nós falamos em renovar a nossa mente, isso está lá em Romanos 12, no versículo 2, é exatamente da alma que nós estamos falando, é exatamente a ela que está sendo feita referência ali. Significa o quê? Significa que a nossa alma ela deve passar por uma transformação radical de pensamentos, meus irmãos, abandonando todos os padrões mundanos com os quais nós estamos habituados a lidar aí, e se alinhando aos princípios divinos. Então é isso que nós queremos dizer aqui para os irmãos. É uma mudança radical de fato, se afastando de tudo aquilo que o mundo nos oferece e entrando numa relação perfeita com o divino. E isto, meus amados, vem apenas através da ação do Espírito Santo e deve ser por nós, pela nossa alma, deve ser permitida e buscada. Nós temos que buscar esse tipo de relação. E isso vem também através, esse conhecimento, essa relação, esse relacionamento, vem tudo também através do quê? Através do estudo e conhecimento da Escritura Sagrada. E conhecereis a verdade nos libertará. Então nós precisamos ler, nós precisamos nos aprofundar e estudar para aprender. E assim a gente vai percebendo as verdades das Escrituras, ou as verdades escriturísticas, e assim nós nos dedicamos a Deus e nos entregamos cada vez mais a Ele. Esta mudança, meus irmãos, é o que nos permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É desta maneira que nós precisamos ver essas coisas. E é esta metamorfose, essa metanoia, essa mudança, meus amados, que nos tornará o quê? Semelhantes a Cristo, semelhantes ao que a Cristo. E nós precisamos entender que é necessário também nós aprendermos certas características, nós entendermos certas características da alma. Como, por exemplo, que a alma ela é o centro das nossas emoções, ela é o centro das nossas vontades, e da nossa intelectualidade também, é claro, como nós já temos percebido, já temos comentado com os irmãos nas aulas passadas. Ela é também, meus amados, a sede de sentimentos como o amor, a alegria, a tristeza, o medo,
são os quatro principais, né? Bem como também da nossa capacidade de tomada de decisões. É ela que forma em nós, meus amados, a nossa capacidade individual, é a capacidade individual que cada indivíduo tem, de acordo com a interpretação das experiências que nós vivemos, de acordo com a interpretação das experiências pelas quais nós passamos durante a nossa vida física aqui nesta terra. Um outro detalhe também que precisa ficar muito claro para os irmãos é que há quem entenda ou há quem interprete, né, que a alma ela morra com o corpo. Né? Então tem pessoas que entendem que a alma morre quando morreu, acabou. Esses são os chamados aniquilacionistas, ou seja, o aniquilacionismo pensa dessa maneira. Nós temos também pessoas que pensam que a alma dorme quando o corpo físico morre, o chamado sono da alma, né? Ou psicopaniquia, o nome disso, psicopaniquia. Isso vem do adventismo do sétimo dia. Então, o corpo morreu, a alma dorme. É dessa maneira que eles entendem. E, bom, isso além de muito mais, temos muito mais questões, mas eu quero mudar um pouco a aula de hoje, meus irmãos. Só para resumir, nós temos o epicurismo também, nós temos a Igreja Deus Unida, nós temos as testemunhas de Jeová, mas eu quero mudar um pouco a aula de hoje. Como eu estou falando da nossa alma, eu estou falando daquilo que nos faz falar, aquilo que nos projeta, aquilo que nos leva às outras pessoas, aquilo que nos leva a relacionamentos. Então eu quero hoje aqui bater um papo com vocês e eu acredito que a gente consiga esclarecer muita coisa. Eu não vou entrar muito em detalhes aprofundados, mas eu vou deixar muito claro para vocês o tipo de relacionamento que a alma vai ter com o espírito e com a carne e com o seu semelhante, porque do mesmo jeito que eu tenho uma alma em mim, você tem uma alma em você, né? Então vamos lá, vamos pensando dessa maneira. Então não vou me aprofundar muito em detalhes. Detalhes depois, se vocês quiserem, podem perguntar que eu esclareço, mas vocês vão ver que a aula fica muito interessante da maneira como nós vamos apresentá-la. Vamos lá, meus amados. Nós, cristãos pentecostais, nós entendemos, depois de profundos estudos nas Escrituras, o quê? Que a alma ela não morre com o corpo. Ela fica em um estado intermediário, onde a alma dos justos ela já está ali no paraíso e fica ali aguardando as bem-aventuranças com Deus, na verdade, enquanto os ímpios eles aguardam a condenação eterna no Sheol, ok? Já ficou claro para vocês isso. Como eu falei, vai ser um bate-papo. Se vocês quiserem se aprofundar, podem perguntar depois e a gente vai explicando essas coisas. E assim a ressurreição futura, meus amados, a ressurreição futura trará de volta o corpo para a alma dos salvos. Então, a ressurreição futura, Jesus veio nos buscar, então o corpo será levado para a alma. Depois, sobre o corpo dos ímpios, nós vamos conversar com os irmãos. Mas nós já sabemos mais ou menos, mas nós vamos explicar isso para os irmãos. Isto posto, meus irmãos, nós podemos iniciar este assunto aqui falando para os irmãos que todo esse processo é muito simples, desde que nós tenhamos atenção com relação a tudo que vai ser dito hoje aqui. Eu acredito que vocês vão entender tudo, vai ficar muito claro para vocês. Meus amados, as últimas aulas que nós tivemos, ou seja, as 4 últimas aulas, nós falamos sobre o corpo. E hoje nós vamos estar iniciando o estudo sobre a alma. Nós teremos mais 5 aulas, né, sobre a alma. E eu acredito que isso acrescentará muito em nossas vidas. Nós vamos aprender cada fase no seu período correto, certo? Então hoje nós estaremos entrando nesse assunto. E para isso nós precisamos entender que a alma humana e o espírito, eles são de fato, meus amados, 2 substâncias espirituais inseparáveis. A alma e o espírito são inseparáveis e o corpo também é inseparável. Só que quando nós morremos, o corpo fica, a alma e o espírito sobe para Deus, né?
E essa a alma e o espírito, elas são formadas pelo quê? Elas são formadas pelo sopro de Deus, pela imago Dei, para que juntas elas possam habitar no corpo humano. Isso está lá em Gênesis 2. Gênesis 2, no versículo 7, está em Salmos 33. Salmos 33, 15 também. Eclesiastes 12, 7, Isaías 17, 16. Zacarias 12, 1, Hebreus 12, 9, entre outros textos também, meus amados. E assim, a alma ela está fora do alcance do homem com relação à morte, tanto ela quanto o espírito. Isso nós vemos lá em Mateus 10, 28. Se vocês puderem ler Mateus 10, 28, vocês vão entender direitinho isso. Faz parte do nosso estudo de hoje. Estamos aqui. Nós temos que ler Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 2, 15 a 17 e Mateus 10, 28. Como eu falei Mateus 10, 28, vou mencionar para os irmãos aqui, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então nós temos que temer a Deus, Ele é o único que pode fazer isso, meus irmãos. Vamos lá então. Não só esse texto, nós estamos usando aqui esse texto, mas nós temos vários textos que no final eu vou ter que falar etc, 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 etc. Mas Mateus 25, 41, 25, 46, Apocalipse 14, 11, Apocalipse 20, 10, Marcos 9, 43, etc, 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 etc. Salmos 9, 17, Daniel 12, 2, e etc, etc. Ok? Tem muito texto que traz essa informação para nós aqui. Agora, o justo, meus amados, o justo, ele estará com Deus. Né? O justo estará com Deus. Vamos falar aqui sobre a alma do ímpio um pouquinho. Ok? Vamos falar aqui um pouquinho. A alma ela é imortal, não somente a nossa, mas a alma do ímpio também ela é imortal. E neste caso, ou seja, no caso do ímpio, essa alma vai estar sujeita a perecer eternamente no inferno. E todo esse contexto que eu passei para os irmãos é a respeito disso. Então a alma do ímpio ela estará sujeita a perecer eternamente ali no inferno. Enquanto nós, os justos, nós nos consideramos, nos achamos, podemos estar errados, é claro, Deus é o único que pode estabelecer essas coisas. Mas o justo, a saber, Deus é quem vai saber disso, nós temos que buscar isto, mas Ele é quem vai saber, Ele estará com Jesus no reino de Deus. E com estas considerações iniciais que eu fiz, né, vamos aos nossos estudos. Os textos eu já acabei de passar para os irmãos, que a gente poderia estudar, mas está lá em Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 2, de 15 a 17 e Mateus 10, 28, que são a referência para os nossos estudos de hoje. Bom, vamos lá então, vamos chegar aqui. Como nós já estudamos, meus amados, Deus ao criar o homem do pó da terra, ele sopra ali vidas nas suas narinas. A palavra hebraica para vidas é Raim. Raim é vida, Raim é vidas. E ali está exatamente assim, está no plural. Ele estava ali adicionando e criando elementos dentro deste invólucro que é a nossa carne. Então ele estava criando vidas, ou seja, a alma e o espírito. Ele soprou vidas nas nossas narinas. Esse invólucro, meus amados, que é o corpo humano. Então nós temos dentro de nós tanto o espírito que nos liga a Deus, quanto a nossa alma, que é o nosso instinto, o nosso sentido, como eu acabei de explicar para os irmãos. Ele cria uma conexão inteligente entre ele e o mundo físico, através do corpo humano, conforme nós lemos em Gênesis 2:7. Ou seja, a vida, meus amados, a alma, as emoções, ele cria. Portanto, a parte imaterial,
era criada neste momento, quando ele assopra o fôlego de vida em nossas narinas. E também, como nós já temos estudado com os irmãos, ele criou o corpo, a alma e o espírito. Então é uma completude para se formar ali o ser humano. Não se esqueçam disso. A tricotomia, como nós já temos falado nas nossas aulas anteriores, né? A completude do ser humano é esta. E nós precisamos, meus amados, perceber que a alma ela tem as suas características próprias, como, por exemplo, a nossa alma é o nosso ser pensante, é o pensante, é a consciência do ser humano, é a identidade do ser humano. Quando eu te chamo pelo nome e você atende, você se percebe e você consegue perceber também o outro. Isso se chama consciência do próprio ser. E assim o ser humano, ele tinha consciência de que ele dependia de Deus quando cometeu o erro e o pecado, e de que ele não existiria também sem este ser, mas ele errou lá, Adão errou. Ele sabia do sentido da vida que tinha sido dado por Deus, ele tinha consciência da sua missão e de quem é Deus. Em momento nenhum ele deixou de ter consciência disso tudo. Sabe? Ele tinha consciência de que ele era a criatura e que Deus era o Criador. Uma outra característica que nós temos também é a característica de afetividade e de emoções. Lá em Gênesis 2, 23, 24, fica muito claro que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e iria se apegar e se casar com uma mulher. Está bem específico, com uma mulher. E isto significa amor, significa companheirismo, significa afetividade. Ou seja, nós entendemos assim que o ser humano ele é relacional e ele precisa de relacionamento, precisa de comunhão, ele precisa de reciprocidade de sentimentos. Ou seja, meus irmãos, a alma ela reina de forma absoluta no ser humano. Então, nós somos individuais, nós reinamos sobre nós. A hora que nós aceitamos a Deus, aí Deus vem e reina sobre nós e nós somos direcionados por Ele. Mas nós reinando sobre nós, nós tomamos as nossas decisões, que conhecemos como livre-arbítrio, não tem essa palavra na Bíblia também, os calvinistas conhecem como livre-agência, e assim vai, já falamos sobre isso nas nossas aulas anteriores, né? Então nós temos as nossas decisões individuais, veja bem, tá? Conforme o entendimento que nós temos das coisas. Mas os resultados, nós precisamos entender isso. Quando nós buscamos isso através da nossa alma, através da nossa relação, nós tomamos a decisão de fazer e fazemos. Só que aí o resultado, meus amados, ele vai vir em toda essa formação tricotômica. Ou seja, esse resultado vem sobre o corpo, vem sobre a alma e vem sobre o espírito. Então, quando você paga o preço daquilo que você fez, quando você sofre a consequência do que você fez, em corpo, alma e espírito que nós sofremos esta consequência. Uma outra característica também da alma está na vontade, ou seja, no poder de decisão. Porque Deus, como nós já falamos, ele não criou ali uma máquina, ele não criou robôs, não foi, como hoje está muito na moda, não foi uma inteligência artificial, não, de maneira nenhuma. Ele cria um ser que iria responder pelos seus atos, e nós vemos isso claramente lá em Gênesis 2, 16, 17, ali ele diz o quê? Que de todas as árvores do jardim comerás livremente. Ou seja, escolher entre elas à vontade. Você poderia escolher, então você pode tomar essa decisão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia em que comeres dela morrerás. Veja aí, meus irmãos, a presença das possibilidades, ou de possibilidades. Então,
Veja como ele foi perfeito na sua criação. Ele quer pessoas que estejam com ele voluntariamente, que o obedeçam voluntariamente. Então, a presença de todas essas possibilidades mostra que o homem é livre para decidir, como nós falamos sempre aqui para os irmãos. É você quem decide se trai ou não. É você que decide se você fica ou se você vai embora. É você que decide se você abraça ou não abraça, se você ama ou se você não ama, se você odeia ou não odeia. Ou seja, meus amados, este poder, ele é seu. E assim nós vimos ou vemos, né, que devido ao pecado, a alma de Adão, por consequência também a nossa, né, nós vemos ali que devido a esse pecado, tanto a alma dele como a nossa, pela consequência disso, ela foi maculada. E nós só teremos ela renovada, nós já falamos sobre isso, e pura em toda a sua plenitude, meus irmãos, na eternidade, quando nós já estivermos ali com Deus, né? Mas, irmãos, manchada que foi a nossa alma, agora ela precisa de um regente, porque ela foi manchada. Nós temos o controle, nós temos o poder de decisão, mas nós sabemos direcioná-la de fato? Não. Então nós precisamos de um regente, nós precisamos de alguém que direcione a nossa vida neste sentido, ou seja, no sentido de encontrarmos verdadeiramente a Deus. Porque a nossa alma ela está de fato propensa ao pecado. Nós vemos isso lá em Gálatas. Gálatas 5,17 deixa isso muito claro, porque os anseios da carne se opõem aos anseios do Espírito, e os do Espírito também contra o da carne. Porque eles se opõem ali mutuamente, é assim que diz a palavra de Deus, a fim de que nós não consigamos fazer aquilo que nós queremos. Até gostaríamos, mas não consigamos, porque a carne, quando eu falo carne, é a alma, é a arma, é as informações, não é essa carne, é as informações que vêm na nossa alma que prejudicam essa relação com Deus. Então nós não fazemos por quê? Porque as informações que nós recebemos são contrárias às perfeitas de Deus. Agora, se nós deixarmos o Espírito nos guiar, aí sim nós não estaremos sob o jugo da lei, sobre o entendimento do certo e errado, porque nós estaremos verdadeiramente entregues a Deus, e quando você se entrega a Deus, não precisa de lei para direcionar a sua vida, porque você tem o amor dentro de você por natureza. Você vai ser esse amor, vai ser essa vida, vai ser essa comunhão, você vai ser a imago Dei de verdade, meus amados. Nós precisamos permitir que o Espírito que nós temos dentro de nós tome o controle desta nossa alma, e que nós possamos viver assim verdadeiramente essa comunhão com Deus. O que precisa ficar claro aqui é que o Espírito em nós é o Espírito de Deus. Sabe? Agora a carne, ou seja, a nossa alma, vamos dizer assim, quando se fala carne, a gente não fala nessa carne física que nós pegamos, ou seja, a nossa alma, nós falamos dela, a nossa alma, ela resiste a Deus, e aí por escolhas erradas, nos afasta dele, a nossa alma, nós mesmos, porque nós só conhecemos a nossa alma, nós só percebemos a nossa alma. Então nós nos afastamos de Deus, por quê? Por escolhas erradas que nós fazemos. E esta é a luta que nós vivemos em nossa alma, sabe? Essa luta é conseguir o controle da alma, é a ruptura da continuidade da tentativa maligna de controle do homem, porque ele vem para atacar de verdade. Ele vem para atacar de verdade, ele tenta sim nos controlar, e nós temos que lutar contra isso. Agora, se nós buscarmos de fato a Deus, nós voltaremos a ter todos os atributos divinos, e assim nós amaremos as pessoas, nós amaremos como Deus ama. Resumindo, meus irmãos, resumindo isso para os irmãos aqui, as páginas sagradas da Escritura voltarão a fazer parte da nossa existência
A partir do momento que nós formos buscar ela e começarmos a viver isso, e começarmos a permitir esta influência nas nossas vidas. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo, mas nós precisamos buscar aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que realmente apraz a nós. Né? Assim, nós vamos poder, se nós buscarmos verdadeiramente isso, nós vamos poder dizer, como Paulo disse lá em Gálatas 2:20, né? Estou crucificado com Cristo. Não obstante, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas o Cristo, ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne que eu digo a nossa alma aqui, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Então, é conhecendo, é buscando, é verdadeiramente se dedicando. Paulo se dedicou, meus amados. Paulo, ele era um afinco estudioso de Deus. Né? É assim que nós percebemos que ele nos amou e que ele se entregou por cada um de nós. É assim que diz Gálatas 2:20. Agora, se o pecado prevalecer em nós e dominar a nossa alma, a aula é para vocês, dominar a sua alma. Eu quero me escusar disso. Me escusar disso. Se nós permitirmos que o pecado domine a nossa alma, meus irmãos, os desejos da carne serão constantes em nossas vidas. Se nós permitirmos todo esse mundanismo influenciando na nossa vida, nós seremos dominados por isso. E assim o pecador se afundará cada vez mais no mundanismo que hoje, meus irmãos, se nós prestarmos atenção, ele vem até disfarçado de coisas boas, não é verdade? Você olha e fala, nossa, que maravilha, que coisa boa, e é pecado, é destruição, é uma rasteira na relação que você quer ter com Deus, né? Mas que, ao final, embora com aparência de coisinhas boas ou de coisas boas, elas vão se mostrar destrutivas e vão levar o ser humano à perdição eterna, sem dúvida nenhuma. Portanto, meus amados irmãos, olha, não se enfraqueça na fé em hipótese nenhuma. Não se permita isso. Ore continuamente, leia e aprenda as Escrituras Sagradas. E esteja, meus irmãos, esteja continuamente sempre firmado nas promessas do Senhor, sabendo que as suas promessas são para a eternidade. Ele não prometeu para você um carro novo, ele não prometeu para você uma casa maravilhosa, muito dinheiro. Não, as promessas de Deus são para a eternidade. Não tem nada a ver com prata e ouro, não tem nada a ver com bens deste mundo. Esse mundo jaz no maligno, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Sabe? Aprenda a distinguir a felicidade momentânea que vem através de coisas, da alegria vinda pelas promessas do Senhor, pelo relacionamento com Deus. Aprenda, portanto, o que é a relação da alma com o mundo. O que é o relacionamento da alma com Deus. Distinga essas coisas. Faça essa separação. Agora, irmãos, não podemos esquecer que nós vivemos no mundo. Eu não quero aqui ser hipócrita. Nós vivemos no mundo. E é claro que nós temos que trabalhar, nós temos que sobreviver nesse mundo. Todos nós sabemos disso. Isso faz parte dessa nossa peregrinação aqui. O que nós não podemos é nos permitir contaminar por toda essa malignidade a qual nós somos expostos aí. Você consegue, você tem discernimento. Já explicamos que nós fomos feitos para isso, para discernir o certo do errado. Então nós sabemos. Então, se nós nos relacionamos com o mundo através da alma e corpo, porque é o corpo que pega, são os olhos que vê, né? Ou seja, esse relacionamento ele vem de fora para dentro. Ele vem de fora para dentro, isso que nos é apresentado. Então ele vem de fora para dentro. Agora, o Espírito de Deus, ele tem que ter esse controle, porque ele vem de dentro para fora. Ele vem através do nosso conhecimento, através do nosso relacionamento com Deus. Então ele vai vir de dentro para fora.
Sabe, meus amados, é Ele que tem que direcionar todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo que habita em nós, como nós já vimos, ele deve direcionar e ter o controle total da nossa alma. Já aprendemos o que é alma, então ele tem que ter o controle total da nossa alma. Agora veja e entenda, meus amados, que o vencedor dessa luta é aquele que mais nós alimentamos. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta do relacionamento com Deus, você vai estar se alimentando disso, se abastecendo disso e conhecendo a verdade, ela vai te libertar. Agora, se você permite que esse mundanismo interfira e influencie na sua vida, é isso. É isso. É isso que vai estar te alimentando, é isso que vai estar sendo a base da sua vida e é isso que vai, por fim, acabar atrapalhando o seu relacionamento com Deus e com você mesmo, porque a perdição está aí. É melhor que eu não tenha dúvida e haja de acordo com a vontade de Deus, do que eu tendo dúvida agir contra a vontade de Deus. Muito melhor. Eu vou agir contra a vontade de Deus. Agir de acordo com a vontade de Deus não interfere em nada na minha vida, só vai me tornar um ser humano melhor. É dessa maneira. Sabe? Então busque ter uma boa relação com a palavra de Deus, com Deus, tenha comunhão com Ele. Né? Então, se com Deus, Deus. Se com o pecado. E assim você vai traçar o seu destino final. Assim você vai dizer. Você vai estar salvo com Jesus ou você vai estar em perdição? Queridos, se você empresta o seu ouvido para ouvir o que não presta, fofocas, más conversações, e seus olhos se abrem para o pecado, sabe? E você, dá atenção a tudo aquilo que não presta, ambições gananciosas, vamos dizer assim também, não são ambições, mas ambições gananciosas, porque ser ambicioso é bom, você precisa querer progredir, precisa querer crescer, só que não pode ser uma ambição gananciosa. O egoísmo, o egocentrismo, entre tantos outros que nós poderíamos falar aqui, a aula ficaria extensa demais, né? Se você se permitir isso, você está se afastando do Espírito de Deus que habita em você, você está tirando ele desta relação com você. Irmãos, afinal de contas, o que é que te chama de fato a atenção? O que é que te chama de fato a atenção? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não temos dúvida disso. Nós sabemos sim. Nós temos discernimento. Sabe? E esse discernimento que nós temos também faz parte da imagem de Deus, da imago Dei que foi passado a nós. Portanto, nós não devemos insistir naquilo que é errado. Entendam isso. Errado aos olhos de Deus, não somente errado aos nossos olhos, porque a nossa relação é uma relação espontânea, verdadeira, mas é errado aos olhos de Deus. Se não é certo aos olhos de Deus, não é certo aos nossos olhos. Nós precisamos aprender a mortificar a carne, e quando eu falo da carne, não é essa, é a nossa alma, como ensina Paulo lá em Colossenses. Deem uma lida lá no livro de Colossenses, vai falar sobre isso de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. Leiam e entendam, qualquer dúvida me perguntem, meus amados. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos do Senhor. Nós precisamos aprender a viver como Ele viveu, a amar como Ele amou. Enfim, nós precisamos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi. E assim nós estaremos alimentando o Espírito em nós, meus irmãos. E Ele vai controlar todo o nosso ser, ou seja, toda a nossa alma, e nos levará à eternidade com Deus, sem dúvida nenhuma. Amados, Deus, Ele te regenera. Mas você, a sua alma, que decide aceitar esta regeneração ou ignorá-la. Mas Ele te regenera. Mas você vai permanecer nela? Você vai querer, de fato, você vai aceitar esta regeneração?
É desta maneira, meus amados. É você quem decide estar aos pés de Cristo ou não. Agora, certo é, meus amados, que mesmo assim nós poderemos errar e pecar. Sim, ninguém, não haverá perfeição em nós. O único perfeito foi Jesus. Não haverá perfeição em nós. Nós podemos sim errar, podemos sim pecar, podemos também sofrer ataques malignos e a nossa alma ela vai ficar aflita, poderemos estar angustiados. A palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Isso, meus irmãos, se acontecer conosco, nós não podemos permitir que isso não podemos permitir que isso nos abale. Agora, se mexer um pouco com a gente, meus amados, nós precisamos entender que isso não é sinônimo de fraqueza, não é fraqueza. Isto é do ser humano, conforme fala lá o Salmos 42. Amados, leiam esse salmo também, ele é muito importante. Nós vemos ali a exposição do salmista conversando com ele mesmo. É ele conversando, por que te abates, ó minha alma? É ele falando com ele, por que a alma dele está abatida? Se ele sabe que a segurança dele está no Senhor, meus amados. Leiam o Salmo 42, é maravilhoso. Em algum momento, meus amados, nós estaremos abatidos, sim, porque o pecado ainda está em nós. Ele pode não estar operando em nós de uma forma absoluta, mas ele está aí, ele está aqui, sabe? E com certeza, em algumas situações, ele vai querer ali se manifestar, ele vai querer vir, vai querer aparecer, vai querer interferir, sabe? E ele vai se manifestar na maioria das vezes como? Te deixando abatida. A pessoa vai achar que está em depressão, vai achar que está em ansiedade. Mas quando nós falamos isso, nós falamos daqueles 4 sentidos principais, mas aí isso tem relação ao medo, é o temor de alguma coisa, mas nós devemos temer somente a Deus, meus amados, sabe? Então nós não podemos nos permitir ser abatidos. Podemos ficar tristes, sim, mas a nossa expectativa, nós temos que ser renovados ali no Senhor, é dessa maneira. Vai passar por sentimentos de frustração, vai passar por momentos de descontentamentos, vai passar por decepção? Sim, tenha muito cuidado. Porque se você alimenta isso, ou seja, fica murmurando, lembra, nós tivemos já aula sobre isso, se fica murmurando, tá? Isso vai te levar ao erro e ao pecado. É isso que vai te levar ao erro e ao pecado, as dúvidas e essa murmuração, essa lamentação. É por isso que nós precisamos buscar ao Senhor em todo o momento, e mais ainda nos momentos de angústia e de dor. Cristo no Getsemane falou, Senhor meu Deus, estou angustiado até a morte. Pai, estou angustiado até a morte. Se possível, afasta de mim este cálice. Meus amados, é dessa maneira. Essa angústia não vem, nós não temos o privilégio, não é conosco apenas, aconteceu com Cristo, ele veio como homem e viveu tudo o que nós poderíamos viver como homem e nos ensinou, meus amados. Portanto, meus amados, a nossa alma, a de Cristo não, a nossa alma, ela foi afetada pelo pecado, sim, e ela precisa ser renovada na sua relação com Deus. Através do quê? Através do Espírito Santo que habita em nós, como nós já aprendemos nas aulas passadas. Isso, meus irmãos, não é terapia. A terapia é bom? É bom, é muito bom. Eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu faço psicologia pastoral, entre outras coisas, mas isso não é terapia, isto é relacionamento com Deus, isso é oração, isso é jejum, é uma verdadeira entrega à intimidade com Deus. Há casos que há necessidade da terapia? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Todos nós precisamos, inclusive pastores, do auxílio de outro pastor que nos ouça e nos aconselhe, porque uma pessoa de fora tem que vir interferir sim na nossa vida. Mas, meus amados, a nossa relação com Deus, ela cura muitos dos nossos problemas. Muitos dos nossos problemas. Amados, chega, outro detalhe que eu quero falar com os irmãos aqui, chega de mensagens de autoajuda na igreja, meu Deus. Por favor, chega, para de buscar isso.
Ser íntimo de Deus é conhecer e entender a Escritura. Não adianta você se iludir indo na igreja para ouvir palavras de autoajuda e achar que você está ali numa relação com Deus. Não é assim que funciona. Me pergunte que eu respondo para vocês pelo WhatsApp, por onde vocês quiserem. Nós precisamos aprender isso. Relacionamento com Deus não é relacionamento com autoajuda e com pastores que pregam autoajuda. A autoajuda, ela vem de Deus? Vem de Deus, ele te orienta, mas não é o que nós estamos vendo hoje nas igrejas por aí. Chega de mensagens almáticas, sabe? O que é uma mensagem almática, para não ficar no ar aí para as pessoas que não sabem o que eu quero dizer? São aquelas que alcançam apenas a alma do que nós estamos falando hoje, sem afetar ou despertar o seu espírito. Você chora, você vai se emocionar, mas é só para a tua alma, é conforto somente humano, é conforto para o que nós estamos vendo, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos ou achamos que precisamos. Nós precisamos entender que nós precisamos atingir a nossa alma através do despertar do nosso espírito no relacionamento com Deus, meus amados. Se nós voltarmos ali no Salmo 42, no versículo 5, nós percebemos claramente ali que o homem ali, ele além de falar com Deus, ele fala consigo mesmo. Ele se indaga, se questiona, ele se pergunta. E é através desses questionamentos que nós fazemos a nós mesmos, no nosso raciocínio, na nossa consciência, meus amados, que nós nos encontraremos, que nós teremos esse encontro conosco mesmo, né? Nós iremos nos achar, sabe? É através dessas questões, desses questionamentos, que nós vamos decidir aonde está a solução real e verdadeira para todas as nossas indagações. É assim que funciona. E entenda sempre que a solução para a nossa resposta, ela está sempre em Deus, meus irmãos. Sempre em Deus. Ele é o nosso Criador. Ele nos criou perfeitos em tudo, meu Deus. Entendam isso, ele nos criou perfeitos em tudo. Porém, nós erramos em nossa perfeição pela escolha errada que nós fizemos, pela desobediência cometida. Amados, o cristão, ele é um ser humano como qualquer outro. Eu sou cristão, você é cristão, nós somos seres humanos como qualquer outro. Nós somos felizes, nós sofremos, nós erramos, nós acertamos. Nós podemos, como todos, tudo. Nós podemos, como todos, tudo. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Só que nem tudo nos convém. A palavra de Deus em 1 Coríntios 6,12 nos diz assim que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não serei trazido sobre o poder de nenhuma delas. É dessa maneira. Entenda que Deus, ele é o centro da resposta que nós buscamos. Ele é conosco em tudo. Ele é a nossa segurança, ele é o nosso baluarte, ele é a nossa âncora. E fora dele, meus irmãos, não existe vida de fato. Ele, ou seja, é ele que nos preenche de uma forma absoluta. De uma forma absoluta. Tantas pessoas milionárias nós vemos aí cometendo suicídios. O vazio interior, esse só é preenchido por Deus, meus amados. Mas vamos lá, entendido isso, eu acredito que eu tenha deixado muito claro para os irmãos. Nós precisamos entender também que nós não devemos ter medo daquele que pode matar apenas o corpo, sabe? Mas ele não tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Jesus, meus irmãos, ele deixa muito claro no capítulo 10 de Mateus 28, que nós já mencionamos para os irmãos, já comentamos até um pouco a respeito, que nós devemos sim temer aquele que pode matar tanto o corpo como a alma. E nós temos vários textos sobre isso, eu acho que já mencionei também. Mas Eclesiastes 12:7, Tiago 2:26, Apocalipse 6:9, etc. Repito para os irmãos, para que a gente consiga fazer uma estrutura a respeito disso. O corpo, ele volta ao pó. E o espírito e a alma dos salvos, eles voltam para Deus, meus amados.
Eles voltam para Deus. Veja, nós temos um exemplo muito claro, né? A ação de Elias, né? Em 1 Reis 17, 21, quando fala assim que a Elias, né? Ele se estendeu sobre o corpo da criança 3 vezes e chamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E a criança ressuscitou, meus amados. A criança ressuscitou, é dessa maneira. Nós não estamos falando de um livro de ficção, nós estamos falando da verdade, da Escritura Sagrada. Um livro que foi inspirado por Deus, escrito por homens, mas inspirado por Deus, e nós cremos nisso devido à exatidão de tudo que foi dito, de tudo que foi escrito e da concordância entre as palavras, milhares de quilômetros distantes uma da outra, pessoas que não se conheciam, contextos geográficos totalmente opostos, meus amados. Então nós vemos a verdade nessa Escritura. Este, meus amados, o de Elias foi só um exemplo que eu passei entre tantos outros. Eu não vou ficar mencionando para a aula não ficar tão longa. Agora, com todo este entendimento que nós tivemos, meus irmãos, nós precisamos aprender o quê? Nós precisamos aprender a ter consciência da responsabilidade pessoal que nós temos através dessa alma, que é esse ser pensante que está aqui. Eu estou olhando para você, não é a minha carne que está olhando, é a minha alma, que através dos meus olhos está tendo contato por você. Sabe? Nós precisamos ter consciência e nós temos que entender que existe uma responsabilidade pessoal sobre isso. Hoje, meus irmãos, estão pregando que o mal ele está nas coisas. E não é assim que nós devemos perceber o mal. Um exemplo que eu posso dar para os irmãos. Hoje em dia dizem que o mal está na política, que o mal está na economia, que o mal está na riqueza, nas diferenças sociais. É o que está se pregando. Essas ideologias estão trazendo isso. Que o mal está na economia, entre outras coisas. Eu vou voltar no etc, 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 etc. É isso. Mas não, meus amados, não é nada disso. O mal está no ser humano, que alimenta ele dentro de si e o expõe para explorar o outro ser humano. Sabe? Então, ele está ali no ser humano, meus amados, que se permite ser usado para este fim. É desta maneira. Portanto, entenda que viver no erro e no pecado, ou servir ao maligno, é uma escolha e uma responsabilidade pessoal. É uma escolha e uma responsabilidade pessoal. A minha alma escolheu isso. E assim, da mesma forma, entregar-se a Jesus sendo bom e vivendo em contínua santificação é uma escolha, é uma responsabilidade pessoal sua, minha. E é desta forma que nós estaremos frente a frente com a justiça divina e com o nosso destino. Decisões decidem destinos, eu falo muito sobre isso. Sabe? A justiça divina ela vai vir através daquilo que nós decidimos, que nós, por nós mesmos, nos permitimos, né, ter e viver. Portanto, entenda que o mal não está na estrutura, na política, na economia, nos bens, na igreja, como nós já falamos. Ele está nas pessoas injustas que dirigem estas instituições. E assim também o é com o nosso corpo. O corpo ele vai agir ou atuar conforme a sua alma direcionar. E a sua alma vai direcionar em concordância com o que? A sua mente, porque a sua mente é a sua alma, né? É mais alimentada. Então você vai se alimentar de informações, e vai agir de acordo com a maioria das informações que você recebe ou que você permite que entre dentro de você. Você já reparou que às vezes as pessoas te dão um conselho e falam, não, isso não serve para mim? É sobre isso que nós estamos falando. Então, se você se permite ser alimentado pelo pecado, você vai cair no pecado. Se você se permite ser alimentado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, aí vai ser a santidade acrescentada em você. A palavra de Deus diz assim, sede santo porque eu sou
santo. 1 Pedro 1,16 fala isso. Por quanto está escrito, né? Sede santo porque eu sou santo. A questão real, meus amados, não é o pecado. Se nós olharmos ali, o pecado é perdoado, né? É claro que nós não devemos pecar, mas a questão real não é o pecado, porque sabemos que todos somos pecadores. Agora, o pecado, ele poderá sim ocorrer. É isso que eu quero dizer para vocês. A questão real não é o pecado, porque esse pecado poderá vir a ocorrer por um momento de fraqueza, por isso. Agora, na verdade, o que nós precisamos ter em nós é o reconhecimento do pecado através da nossa alma. É nós percebermos este pecado e aí sim nós termos em nós o arrependimento verdadeiro. Sabe? Jesus nos dá essa possibilidade. O ladrão da cruz, ele se arrependeu verdadeiramente e Jesus disse, em verdade, te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele nos permite o arrependimento, meus amados. É desta maneira. Entende que é a alma do ser humano. Estamos falando da alma aqui. Não é do pecado, é a alma que se arrepende. É ela que lida com tudo isso. A alma do ser humano, é ela que está doente, é a alma do ser humano. Não é o nosso corpo, é a alma do ser humano. É ela que precisa de cuidado. É ela que precisa de oração. É ela que precisa de jejum. É ela que precisa de mudança. É ela que precisa de acompanhamento, aconselhamento, meus amados. E de uma verdadeira busca e entrega a Deus. Só assim nós teremos a nossa edificação e a nossa saúde espiritual restaurada. Só assim nós resistiremos aos ataques malignos e aos pecados postos à nossa frente e na nossa mente. É dessa maneira, portanto, nós precisamos cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa alma, porque é lá que nasce praticamente tudo o que nós vivemos, tanto de bom quanto de ruim. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, meus amados, ele fala assim, ele fala, quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amados, nisso pensai. Pensai, é aquilo que é o imago Dei de Deus em nós, é a imagem de Deus, nós podemos pensar. Nós temos que pensar nessas coisas, meus amados. Nós temos que aprender a discernir e a decidir sobre essas coisas, obedecendo sempre a Deus. Portanto, se eu quero cuidar da minha alma, eu preciso selecionar com quem eu me relaciono, ou a quem eu ouço, ou o que eu falo. Enfim, tudo o que eu permito chegar a mim e me influenciar, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Portanto, amados, nós precisamos renovar a nossa mente. Voltei lá em Romanos 12:2. Né? Vamos fechar com Romanos 12:2 mesmo. Ela diz o quê? Que nós não podemos ser conformados com este mundo, mas nós devemos sim ser transformados pela renovação da nossa mente, a nossa alma, para que nós possamos experimentar, né, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos mostra onde estamos errando e como nós devemos nos conduzir. Ela só não, a pessoa só não muda quando ela não quer, porque o Espírito Santo, ele está aí dentro de você. E ele está falando com você, dizendo, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Você não, muitas vezes pode ouvir uma voz audível, mas pode ser que não, pode ser que só vem aquele. Então, não, isso não posso, isso não é ideal, não devo fazer isso. Ó. Isso aí não é uma coisa boa, isso vai atrapalhar, isso vai interferir, isso vai prejudicar alguém. Sabe? Então o Espírito Santo, ele está dentro de você te alertando, ouça a sua voz. Sabe? Ele te dá força o suficiente para que a sua alma vença essa luta e assim você esteja com Deus em corpo, alma e espírito lá no paraíso, meus amados. É desta maneira. Espero que vocês tenham compreendido. Foi mais um bate-papo. Hoje eu
não segui muito o critério da escola bíblica da CPAD, mas eu falei tudo que está ali, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma semana maravilhosa para todos. Que Deus esteja sempre presente na sua vida, na sua casa, abençoando, curando, tratando, alimentando, meus amados. Em nome de Jesus, uma semana grandiosa para todos nós. Deus abençoe.